Olá amigos, estamos de volta para mais uma conversa com o escritor Pedro Almeida Maia, um escritor açoriano de São Miguel. Esteve aqui há 2 semanas comigo, ele veio aos Estados Unidos numa visita que foi simultaneamente de família, mas também com interesses especiais, porque queria encontrar-se com leitores seus aqui deste lado do Atlântico e também porque está neste momento a trabalhar na escrita de mais um romance, e este romance também tem a ver com os Estados Unidos, como aconteceu com o I América, mas neste caso muito mais. Ele vai falar disso nesta conversa que hoje vamos ter. Eu gostava de abordar uma quantidade enorme de assuntos com ele, porque o Pedro é um conversador com quem vale a pena estar e com quem vale a pena puxar nabos da búcara, porque ele fala com grande facilidade e fala à vontade, sem receios, sem rodriguinhos sobre essas coisas todas. E nós vamos começar imediatamente com o seu mais recente romance, que tem sido, como eu disse há pouco, um êxito popular, porque há muita gente a comprá-lo, e um êxito da crítica, porque a crítica nacional também tem recebido muitíssimo bem, e a gente já vai ouvir o próprio Pedro falar disso. O livro chama-se A Escrava Açoriana. A Escrava Açoriana. Claro que quem sabe um pouquinho da história dos Açores sabe que houve escravos nos Açores, mas o público em geral não ouve falar disso. De onde é que lhe veio essa ideia e onde é que foi buscar esta história de uma escrava açoriana? Antes de mais, obrigado mais uma vez, Onésimo, por me receber aqui. É um gosto enorme. É verdade, esta história não é propriamente verdadeira se nós somarmos todos os ingredientes que a Rosário apresenta ao leitor, mas ela podia ser uma personagem verídica, podia representar uma história completa do início ao fim, porque eu, quando me interessei pelo tema da escravatura branca açoriana, comecei a encontrar fragmentos de informação, né? Muita coisa publicada em artigos científicos, muita coisa publicada acessível em alguns documentos mais raros, não é? Mais difíceis de encontrar, mas nada no conhecimento geral, em jornais muito acedidos, não é? Portanto, a Rosário, que é o nome da personagem principal, acaba por ser uma personagem coletiva. As histórias sobre açorianos que foram para o Brasil são muitas, mas são fragmentadas, e as mais impressionantes são sobre mulheres, aquilo que acontecia às mulheres naquele tempo. Portanto, aqui estamos a falar finais do século XIX, quando esse fenómeno já estava em declínio, mas ainda havia portanto, um fluxo muito significativo para o Brasil. A maior parte das pessoas com quem eu falo depois de lerem a história dizem que conhecem alguém que teve um avô que foi e que desapareceu para o Brasil, mas na verdade não sabem muito mais. E desconheciam a expressão escravatura branca açoriana. A escravatura branca açoriana, para os historiadores, eu não sou historiador, mas, por exemplo, a professora Susana Serpa Silva, na Universidade dos Açores, tem uma investigação enormíssima à volta desse tema. Posso dizer que ela tem, digamos, o saber que eu mais consultei. E podemos caracterizar essa época como uma altura em que havia muita escassez, mais uma vez escassez nas ilhas, havia falta de mão de obra no Brasil, e o Brasil monta uma operação de charme na Europa a dizer, ok, venham ter connosco, nós temos sítio para morar, comida e trabalho, mas na verdade, como a escravatura tinha sido, a importação de escravos tinha sido proibida, a escravatura ainda era permitida, mas a importação de escravos tinha deixado de ser permitida, eles abriram as portas para mão de obra que viesse da Europa, acima de tudo da Europa, italianos, espanhóis, portugueses. E dos portugueses que iam, a maior parte eram dos Açores. Portanto, os navios vinham, por exemplo, de Inglaterra, passavam em Lisboa, recolhiam muitas pessoas, passavam aqui nos Açores, São Miguel... Aqui não, você está na América lá. Passavam lá nos Açores. Aqui o hábito. E acontecia uma coisa curiosa, paravam, por exemplo, no Porto de Ponta Delgada, onde embarcavam os passageiros
digamos, legais, com os passaportes, com as suas viagens pagas. E depois os clandestinos. E os clandestinos eram em locais obscuros, à noite, à meia-noite acendiam uma fogueira nas feteiras e... Foi assim com os barcos de avaliação nas Ilhas do Oeste, nas Flores, no Pico, em São Jorge era assim. Com as lanternas, o barco parava, vinham num barquinho, pegavam neles, porque era ilegal, mas eles vieram. Mas era curioso, quer dizer, os pescadores pintavam os números das embarcações para não se verem à noite, esperavam pelo momento exato para se poderem embarcar, e eram centenas e centenas de pessoas, subiam a bordo, os dentes eram vistos, os avidos, ver se tinham alguma doença antes de entrarem, para os porões e levavam aquela viagem de quase um mês. Imagino. Em péssimas condições. A diferença que eu encontrei dos relatos dos ilegais, dos imigrantes ilegais que iam nessas embarcações e os escravos que iam nos navios negreiros, é que os escravos que iam nos navios negreiros iam acorrentados e estes não. Mas as condições... Daí a escravatura branca. A escravatura branca, porque eles, na verdade, assinavam um contrato, muitas vezes ainda a bordo, portanto, estavam todos feitos no esquema, portanto, o capitão, o engajador, que era a pessoa que em terra convidava ou aliciava as pessoas a viajarem para o Brasil, e esse contrato que o viajante assina é um contrato de trabalho, mas, na verdade, não passa de um papel, porque ele vai ser alojado no mesmo sítio que os escravos, vai comer o mesmo que os escravos, vai fazer o mesmo trabalho que os escravos, para pagar uma dívida que contraiu com a viagem. A viagem, muito onerosa, poderia ser paga mais tarde com esse trabalho que duraria entre 5 a 20 anos. Só que o indivíduo tem todo o interesse em dizer que não está pago e ele fica lá a trabalhar o tempo todo, quanto mais... porque vai explorá-lo ao máximo. Exato. A propósito disso, há pouco, um pequeno pormenor histórico, que é os ingleses foram os primeiros a abolir a escravatura. E nós dizemos que é que fizemos, mas não. Os ingleses fizeram e depois começaram a impor a Portugal a abolição da escravatura. E então, no Brasil, existe uma expressão para inglês ver, a expressão para inglês, que nós usamos em português. Isso é para inglês ver. É que o pessoal do Brasil, os magnatos, os donos do Brasil, ficaram muito aborrecidos quando o Brasil adotou a legislação anti-escravatura. E eles protestaram, os poderes do Brasil, os senhores os ricos, porque precisavam deles e não podia ser, etc, etc. E a explicação foi à brasileira assim, essa lei é só para inglês ver. E, portanto, isso está lá nos livros, para os ingleses saberem, mas aqui continua tudo a mesma. E daí que a escravatura no Brasil tivesse continuado durante muito tempo e tudo isto tivesse sido possível acontecer, tudo isto, embora ilegal, porque estava nos papéis, estava nas leis, na legislação, mas ninguém fazia caso. Mas em oposição aos ingleses, porque os ingleses andavam a patrulhar os mares à procura de transporte ilegal, de mão de obra ilegal. Mas também havia razões, é porque os ingleses achavam que os portugueses ponham o café mais barato à venda por causa dos escravos e eles tinham que pôr o seu mais caro porque já não tinham a escravatura. Exatamente. E daí eles andarem em cima de nós a policiar-nos. Não era por ser generosos ou por acharem que eles tinham uma ética superior à nossa, é que porque eles já tinham, e na Inglaterra é mais fácil, uma lei é para se cumprir, portanto a lei já se cumpria e havia que obrigar os portugueses também a cumprir a lei que estava só nos livros, porque há portugueses assim, uma coisa está nos livros, mas isto, ninguém faz caso disto. É verdade. Mas então, a Rosário não existe, mas a Rosário podia ser qualquer uma das mulheres que foi nesses barcos. Exato. Ela representa Você disse coletivo. Sim, uma personagem coletiva. Ela representa um conjunto de histórias que eu encontrei. Histórias que contam o que acontecia a bordo dos navios, condições higiênicas muito más, mortes a bordo, violações a bordo, uma série de coisas horríveis. A forma como eram tratadas à chegada, como eram vistas como mercadoria, e a mulher mais do que o homem. As açorianas no Rio de Janeiro, como vistas como produto de excelência, produto exótico. No Brasil, na prostituição, como mão de obra capaz de fazer não só aquilo que se faz no campo, mas também de cuidar, e assim poderem servir não só no campo, mas também nas casas ou nas fazendas, né? Nas casas onde viviam as pessoas. Podia ser aquela diferença entre a escrava de fora e a escrava de dentro. E depois, somando a isso tudo, o tempo em que se vivia, em que os homens eram arrogantes ao ponto de considerar a mulher um ser inferior, não é? Algo que hoje em dia é impensável, mas que ainda pode haver algum resquício disso em algum lugar.
mas naquele tempo era impressionante. Portanto, a maneira como os homens tratavam as mulheres, e isso... Isso que o Pedro disse de a vida a bordo, a viagem longa, um mês, era isso no século XIX. Imagina, no tempo dos navegadores portugueses, ainda outro dia numa aula com os meus alunos, nós estávamos a ler o relato que o António Pigafetta, que é um italiano que vai na viagem de Fernão Magalhães, e eles levaram 3 meses e 20 dias a atravessar o Estreito de Magalhães, sem ninguém, não encontravam ninguém, nada, não precisavam de água, portanto, a água era podre. Os biscoitos, que eram... Biscoito significa duplamente cozido 2 vezes, é um biscoito. Esse biscoito é que era... Mas depois estava cheio de bichos, de tal maneira que se transformava quase em farinha. E eles já comiam ratos, eles pagavam meio ducado por um rato e não havia a bordo ratos suficientes à venda para eles poderem, mas tinham algum dinheiro, para poderem comprar, para comerem. Imaginem como é que era a vida a bordo. Mas até ao século XIX isto continua assim. Sim. Então, se era escravo, e os negros, quantos morreram na viagem da África para o Brasil, morreram porque aquilo era para o porão. Exato. A gente hoje queixa-se dos voos, que agora os assentos são muito mais apertados e não têm sido para as pernas e levamos 4 horas e meia daqui até para o Delgado e sempre para reclamar. Enfim. Muito bem. Enfim, não sabe o que é que é. E este livro, de facto, é magnífico porque, entre as muitas coisas que faz, o Pedro baseou-se, como já disse, foi ler textos escritos por historiadores, apanhou o ambiente histórico em que estas coisas aconteciam e conseguiu fazer uma coisa que é, não como historiador, mas como escritor, cativar os leitores, leva-os para dentro das páginas e faz com que eles se sintam a ponto de eu dizer não me faça mais isso que eu fico mal de coração. Viver como se estivessem na cena a ver o sofrimento nas viagens, a bordo, a miséria, o modo como tudo é tratado, o modo como as pessoas se relacionavam, o modo como aquelas mulheres eram tratadas, etc. E aí é o seu dedo de escritor, e se o livro tem tido êxito é por causa do seu dedo de escritor. Portanto, este livro teve ainda muito mais impacto que o outro, porque este livro já foi publicado não em São Miguel, mas em Lisboa. Exato. Surge um contacto da Cultura Editora, um grupo editorial que vem de outros grupos maiores e que estão já há alguns anos a fazer um trabalho impecável. Editam o nosso escritor açoriano, que já esteve aqui, o Joel Neto. O Joel Neto, por exemplo. Já esteve aqui. E o Joel Neto é editado também por esta editora. Sim. E essa oportunidade foi, pronto, senti-me obviamente muito contente por ter surgido, a oportunidade de poder chegar a um público maior, independentemente do que já tinha feito até então, né? Foram 10 anos de relação que eu mantenho com Letras Lavadas. Então, digamos que é uma oportunidade que eu não podia rejeitar. O seu editor, o Sr. Ernesto Rezendes, você falou com ele e ele compreendeu perfeitamente, porque depois é muito difícil, um livro publicado nos Açores é muito complicado, as pessoas pedem pela internet, etc., mas não é a mesma coisa de que está um livro à venda numa livraria em Lisboa, as pessoas passam, é outra dimensão. Sim, em termos de distribuição, este livro ficou em todas as livrarias do país. O Escravo Açoriano. A Escrava Açoriana. Teve uma divulgação bastante forte, não só na crítica e do passa-palavra dos leitores, mas também nas redes sociais e outras dinâmicas que são portanto, levadas a cabo por esta editora, que tem outras chancelas também, mas portanto, foi editado em 2022, em finais de junho, e neste momento já está na sua segunda edição, que é muito bom. Então, são edições com um alcance muito interessante e também já está disponível em e-book. A versão portuguesa disponível em e-book através da Amazon e outros. Vamos continuar, mas chegámos no instante, ao intervalo desta segunda conversa com o escritor Pedro Almeida Maia. Vamos voltar para mais uns 12 minutos, para a segunda parte, porque ainda temos mais para ouvir da boca de Pedro Almeida Maia. Eu tenho várias perguntas a fazer de seguida, portanto, fiquem connosco, já vamos voltar daqui a breves instantes. Até já.